Ok, nós no vídeo anterior começámos no ponto A e no ponto B, marcámos o ponto A e o ponto B no plano, e depois fomos calcular o ponto 2B, marcámos também no plano, e calculamos o ponto A mais B, não representámos na altura no plano, mas vocês estão a vê-lo agora aqui. Agora, há uma pergunta muito importante que nós precisamos de fazer, já fazíamos essa pergunta em Matemática 1 e agora vamos fazer em Matemática 2, que a pergunta é a seguinte: nós em Matemática 1 muitas vezes pensávamos na reta real, tínhamos o zero, que era a origem, e queríamos saber qual era a distância de um ponto à origem, quer o ponto estivesse à direita ou à esquerda da origem. Se eu tivesse o ponto 2, queria saber qual era a sua distância à origem. Se eu tivesse o ponto menos 3, também queria saber qual era a sua distância à origem, em R. Em R2 temos o mesmo problema. Em R2 é preciso chamar a atenção de uma coisa. A origem, aquilo que nós chamamos origem, é este ponto, é o 0, 0, faz sentido, não é? Então, nós em Matemática 2 temos esta questão que é colocada desta forma. Se eu tiver um ponto XY em R2, qualquer, nós queremos saber qual é a sua distância ao 0, 0. Nós chamamos ao 0, 0 origem, portanto também podemos perguntar de forma equivalente qual é a distância do ponto XY à origem. Ora, como é que nós calculamos a distância, por exemplo, deste ponto B à origem? Aqui neste caso é fácil para nós vermos, não é? Porque como o B está no mesmo eixo que a origem, digamos assim, não é? Nós estamos a imaginar aqui, é muito parecido com a reta real, nós dizemos assim, a distância do B à origem é 1, porque é muito parecido com a situação que nós tínhamos em Matemática 1. Se nós estivéssemos a querer calcular a distância do 2B à origem, dizíamos a mesma coisa. Isto é muito parecido com a Matemática 1. Eu preciso calcular esta distância aqui, e esta distância aqui é 2, porque este ponto aqui é o menos 2, certo? Agora, a pergunta seria ligeiramente diferente se eu considerar aqui o ponto A, não é? Porque o ponto A está colocado numa posição diferente. Então, qual é o raciocínio que nós fazemos? Nós pensamos assim: vocês vão ignorar estas cores que eu pus aqui agora há bocado e nós vamos considerar aqui o ponto A. Como é que vocês calculavam a distância do ponto A à origem? Bem, nós fazemos assim, nós vamos imaginar aqui um triângulo retângulo e então, vocês neste triângulo retângulo têm aqui esta distância que o A determina, que é 1, como vocês estão a ver. Isto aqui é 1. E esta distância que está aqui, por causa das coordenadas do ponto A, esta distância é 2. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, portanto, eu aplico o teorema de Pitágoras para calcular esta é a distância do ponto A à origem. É esta a distância. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras para calcular o comprimento daquele segmento de reta a verde. Vocês sabem que o teorema de Pitágoras diz que, eu vou escrever aqui em português, o comprimento deste lado aqui, vamos lhe chamar C para já, tá bem? O comprimento deste C é igual, ou vamos escrever assim, o comprimento ao quadrado de C é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Porque estou a dizer que o quadrado da hipotenusa é a soma dos catetos. Ou seja, o comprimento do lado C é a raiz quadrada positiva da soma dos catetos. Para este exemplo. Então, como é que nós fazemos no caso geral? No caso geral, em Matemática 2, nós fazemos assim. Se eu tiver um ponto XY em R2, nós estamos a imaginar os dois eixos, como nós dissemos, temos aqui o X, temos aqui o eixo X e o eixo Y. Vamos imaginar que eu tenho agora aqui um ponto, está bem? E quando nós estamos a imaginar este ponto aqui, nós estamos a imaginar, como vocês já sabem, esta distância aqui no eixo horizontal chama-se X. E esta distância aqui no eixo vertical chama-se Y. A origem é este ponto aqui. A distância à origem é esta distância que está marcada aqui, vamos lhe chamar H para já, está bem? H de hipotenusa.
Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso escrever assim: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, a hipotenusa, o comprimento da hipotenusa é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok. Nós, em Matemática 2, chamamos a esta distância de um ponto à origem, nós chamamos a sua norma. E então, nós agora vamos escrever assim. E chamamos norma e vamos escrever assim. A norma de xy é a distância de xy à origem, é esta hipotenusa que nós temos aqui no desenho. Nós, em matemática, escrevemos assim: a norma é representada por este símbolo, 2 traços horizontais à esquerda, 2 traços verticais à direita e o ponto no meio. A norma é aquela hipotenusa, esta. Então é x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz quadrada. Está bem? Para que é que isto serve? Serve que muitas vezes nós precisamos de calcular a norma de um determinado ponto. Então, por exemplo, suponham que vocês têm agora um outro exemplo, que é este assim. Vocês vão considerar um ponto, por exemplo, vamos considerar um ponto C, que é um ponto que tem estas coordenadas, -1, 1, ok? Então, se eu for representar no plano R2, eu vou até, no eixo do X, até ao -1, suponhamos que o -1 é aqui. Depois de estar no X igual a -1, que é esta linha vertical, eu vou subir uma unidade. E então vou ter aqui. Este é o ponto C. Se eu quiser saber a sua distância à origem, o que eu estou a perguntar é quanto é que vale o comprimento deste segmento de reta. E então, nós em matemática escrevemos assim: a norma do C é esta distância que está representada aqui azul, é a primeira coordenada x ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, raiz quadrada, ou seja, raiz quadrada de 2. Ok? Uma observação importante que eu quero fazer sem tratar mal ninguém é: nós escrevemos aqui que a norma é uma distância. Uma distância só pode ser maior ou igual a 0. Portanto, quando eu estou a calcular aqui a norma, eu estou a falar na raiz quadrada de sinal maior ou igual a 0. Tá bem? Tem que ser um número maior ou igual a 0. Pronto. Últimas questões acerca da norma. 2 observações acerca da norma. Nós há bocado calculamos, tínhamos o ponto A, tínhamos o ponto B ao início e depois calculamos o ponto 2B e também calculamos o ponto A mais B. A pergunta agora importante a fazer é esta: se eu tiver este jogo aqui, como é que eu posso calcular a norma do 2B? Eu vou aqui e vou fazer primeiro calcular o 2B, ou seja, vou multiplicar o 2 pelo ponto B. Eu já sei calcular o 2, já sei fazer este produto, que é multiplicar o 2 primeiro pelo -1, e a primeira coordenada é -2, e depois multiplicar o 2 pelo 0, que dá 0. Ok. Agora, vou calcular a norma. Como é que se calcula a norma? A norma, vou escrever aqui só para lembrar, se eu quiser calcular a norma de um ponto, ou seja, a distância à origem, faço primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, raiz quadrada. Então aqui vou fazer primeira coordenada ao quadrado, mais segunda coordenada ao quadrado, raiz quadrada. Raiz de 4, que é 2. Ok? Se eu quiser calcular, por exemplo, a norma do A mais B, ou seja, a distância do ponto A mais B à origem, calculo primeiro A mais B e vou ter 1, 2 mais -1, 0, lá dentro,
Faço as contas aqui primeiro. Como é que se calcula a soma de dois pontos? É a primeira componente com a primeira, que dá 0, soma. A segunda componente com a segunda, soma, dá 2. Ok? E agora vou calcular a norma, outra vez. Quadrado da primeira componente mais o quadrado da segunda componente, raiz quadrada. Isto vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a distância do ponto 2B, este ponto 2B, tem distância 2 à origem. E o ponto A mais B também tem distância 2 à origem. Ou seja, tem os dois a mesma distância à origem.